Eu quero ler o texto de a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 15, e que fala desta forma: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Eu quero falar, o tema da minha mensagem é você como um bom perfume. Eu como um bom perfume neste mundo. Uma moça estava se maquiando diante do espelho e chegou o irmão pequeno e ele pergunta: para que você passa isso no rosto? Ela então lhe respondeu: para ficar bonita. E ele retruca: e por que não fica? Muitas vezes isso tem acontecido com muitos crentes a respeito da nossa vida espiritual. As pessoas nos veem domingo após domingo vindo à casa do Senhor e nos perguntam: você é crente? Respondemos sim. Eles retrucam: não parece. Não parece. O bom perfume precisa exalar no meio desta sociedade corrompida. O bom perfume precisa se espalhar dentro de casa e fora dela. Paulo fala que Deus se agrada somente pelo fato de sermos apenas o bom perfume de Cristo. Quanto mais cheiro, mais comunhão nós temos. Quanto mais cheiro, mais as pessoas se agradam de estar ao nosso lado. Como bom perfume, nós devemos ser como um bom perfume para com Deus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Perceba que Paulo está chamando atenção para a responsabilidade pessoal, a responsabilidade de cada um de nós diante de Deus. A cobrança é feita porque nós somos responsáveis por fazer tudo em nome do Senhor, e fazemos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se desta forma não for feito, nós estamos fadados ao fracasso. E neste aspecto, Paulo, ele em outra carta alerta o servo de Deus para não embriagar-se com o vinho no qual há dissolução, no qual acontecem desgraças, mas deve encher-se do Espírito Santo. Veja o contraste: encher-se do Espírito do que encher-se de bebidas alcoólicas. E você pode notar o seguinte, que quando há enchimento de bebida alcoólica, as brigas são constantes dentro de casa e fora dela. O bom perfume para com Deus nos faz olhar para o Velho Testamento. No Antigo Testamento fora ordenado ao povo que oferecesse sacrifícios agradáveis a Deus. As ofertas naquela época podia ser uma cordeira, uma cabrita. As posses não lhe permitem trazer uma cordeira, trazem então 2 rolas ou 2 pombinhos. As posses não permitem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, tragam a melhor farinha que você tem. Ou seja, Deus ele não dispensa ninguém. Todos tinham capacidade para poder adorar a Deus, para poder buscar a Deus. Então, se você não tivesse uma ovelha para poder ofertar como sacrifício ao Senhor, e não tivesse as pombinhas, você podia então dar aquilo que é de menor valor em relação a esses animais, ou seja, dar a farinha. Ou seja, Deus ele aceita a todos nós aquilo que nós podemos oferecer, mas só que nós precisamos oferecer aquilo que temos de melhor para o nosso Deus. Então não podemos esquecer que o bom perfume para com Deus deve ser oferecido um espírito quebrantado, coração compungido, aquele coração que é humilde e contrito, arrependido, não desprezará, ó Deus. Então, quando nós nos apresentamos diante desse Deus, Ele vai cuidar de nós e vai nos aceitar, mas a partir do momento em que eu me
me dedico a esse Deus, a ser um bom perfume neste mundo. É preciso lembrar que esse bom perfume não exala de nós mesmos, não é porque passamos perfume todos os dias, mas esse bom perfume exala-se, vem do próprio Cristo para as nossas vidas. É por meio de Cristo que sempre somos conduzidos em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a fragrância do testemunho, a fragrância da pregação da palavra de Deus, a fragrância de vivermos bem neste mundo e darmos exemplo àqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. É por este motivo que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, quando nós pensamos em adorar a Deus, nós devemos pensar de uma forma que possa agradar esse Deus. Mas devemos também não olhar na vertical, mas olhar também para a horizontal, para aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso derredor, para que eles possam sentir este bom perfume e agradar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus com dedicação e com amor. O bom perfume para com Deus tem dois propósitos, e veja bem que esse propósito está em seu coração. Agora, talvez você venha dizer o seguinte: eu não sei, eu não conheço. Lá no fundo da sua alma você conhece muito bem. A conclusão, ele fala o seguinte, né, que o propósito é salvação e perdição. E eu queria perguntar para você o seguinte: qual é o destino da sua alma, você morrendo hoje? Se por acaso Cristo hoje chamar você, se Cristo hoje levar você deste mundo, para onde você vai? Você agiu como servo de Deus, como filho de Deus, faz a vontade do Senhor? A maquiagem deve deixar você mais bonito, o perfume deve deixar você mais perfumado. O bom perfume de Cristo precisa mostrar que você é um crente verdadeiro, que você não é um crente trapaceiro, que você não é um crente enrolador, que você é um crente que sabe cuidar da sua família, que você é um crente que sabe cuidar daqueles que estão ao seu redor. É preciso esse bom perfume exalar de nós, para que outros possam saber que nós servimos a esse Deus. Pesa mais ainda a responsabilidade quando se fala a respeito daqueles que se perdem. Ou seja, aqueles que se perdem, se eu mostrei um mau perfume em mim, eu serei o culpado. A palavra de Deus fala para nós que a respeito, lá em Ezequiel, livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, dizendo para nós o seguinte, que nós somos atalaias, e nós estamos lá em cima do muro, para poder olhar e ver, lá na guarita, para poder verificar se o inimigo está chegando. Se eu aviso as pessoas dentro da cidade que o inimigo está vindo, e essa pessoa que está dentro da cidade não se preparar para poder enfrentar esse inimigo, ele é culpado. Mas se eu não aviso aqueles que estão dentro da cidade que o inimigo está vindo para poder atacar, eu sou o culpado. Então, muitas vezes, muitos parentes, amigos, vizinhos e até mesmo os nossos inimigos, muitas vezes nós somos os culpados deles não virem para a casa do Senhor, deles não aceitarem a Cristo Jesus. Estou dizendo que isso não é regra, mesmo porque a salvação ela pertence ao nosso Deus. Mas só que todos nós vamos ter que pagar, vamos ter que prestar contas ao nosso Deus por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Pesa então essa grande responsabilidade sobre nós quanto àqueles que se perdem. Você se lembra? Somos o sal da terra.
E o sal, meu querido, se ele vier a se tornar insípido, não tem como restaurar o seu sabor. Diz a palavra de Deus que para nada mais ele presta, a não ser jogado no monturo. Não tem mais valor comercial. Então eu sou o sal neste mundo para poder preservar, para conservar, para dar sabor a este mundo. Mundo tão mal, tão perverso, pessoas tão mesquinhas. As pessoas brigam por pouca coisa. As pessoas matam por causa de um tênis, as pessoas matam por causa de 50 reais, as pessoas matam porque o outro não ouviu, porque o outro não tem nada para poder lhe oferecer. Então, simplesmente mata. E nós não podemos ser dessa forma. A palavra de Deus fala para nós que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder essa luz. Então, quando há escuridão, nós estamos na escuridão para poder brilhar. Nós estamos na escuridão e todos aqueles que estão à nossa volta vão olhar para nós. Então nós precisamos a todo instante, a todo momento, pedir a esse Deus para que este bom perfume esteja aqui dentro do nosso coração. Então não se pode esconder. Você não pode ficar escondido. Nós não podemos ficar escondidos, temos que fazer discípulos, temos que dizer para as outras pessoas que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quando, queridos, conversamos sobre algum assunto da igreja, ou algum irmão perto de algum incrédulo, né, muitas vezes nós podemos até escandalizar com as nossas palavras, com aquilo que nós dizemos. Então, se nós não sabemos cuidar da nossa própria vida, como é que nós vamos conduzir outros a Cristo? Então é preciso se achegar a esse Deus através de leitura bíblica, através de oração, através de frequência à casa do Senhor. Faça um compromisso com esse Deus, de dedicação a esse Deus. Mas para aqueles que se perdem, o nosso cheiro deve ser de morte para morte. Ou seja, ele não vai sentir um cheiro agradável em nós. Ele vai sentir um cheiro de morte para a própria vida. Então, bom testemunho aliado com a pregação da palavra de Deus será um peso de morte e condenação para aqueles que se perdem, para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, para aqueles que não foram escolhidos por Deus através de Cristo Jesus. A nossa responsabilidade tem um grande peso para aqueles que são salvos. Não é apenas para aqueles que são perdidos, mas para aqueles que são salvos, sim, nós também temos essa grande responsabilidade. Ou somos bom perfume de Cristo, ou somos um mau cheiro ao lado do nosso irmão. O nosso testemunho, se é bom ou se é ruim, se somos fofoqueiros ou não, se fazemos intriga com todas as coisas, com todas as pessoas, se maldizemos a nossa vida, o nosso trabalho, se reclamamos a todo instante, a todo momento, se falamos mal do nosso salário, se reclamamos do nosso salário, se reclamamos daquilo que temos, que Deus nos deu, se falamos mal da nossa própria vida, se entramos em contenda com todas as pessoas, meu querido, é preciso haver mudança, transformação completa em nossas vidas. Paulo fala que o crente deve ser aroma de vida para a vida. Então é preciso corrigir. Corrija você mesmo. Olhe para os seus defeitos, olhe para dentro, para o seu interior, para aquilo que não está satisfazendo as pessoas ou não está agradando as pessoas e até mesmo a você. Não agrada. Orai sem cessar, fale menos, escute mais, aplica-te à leitura da palavra de Deus, não deixe de congregar como é costume de muitos, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. E aí,
seja para com Deus o bom perfume de Cristo. Seja para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Porque é a nossa grande responsabilidade diante do nosso Deus. E nós precisamos fazer isso. Seja um bom perfume. Seja um bom perfume. Viva para Deus. Os nossos dias estão contados, cada um deles escrito e determinados, sendo que nenhum deles havia ainda. Então, a qualquer momento, Deus pode nos chamar. E para onde você vai? Qual legado você vai deixar? Que testemunho você está dando na cidade? Que Deus abençoe você. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te pedimos a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos para que sejamos um bom perfume, ó Pai, o bom perfume de Cristo. Pedimos, ó Pai, para que esse cheiro possa, ó Pai, exalar e alcançar, ó Pai, outros corações. Pedimos, ó Pai, por aquele que ouve, aquele, ó Pai, que está atento, para que ele seja, ó Pai, transformado e mudado por Ti. Nos ajuda, nos abençoe. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém.